Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então, agora que a gente já viu um pouquinho das formas de trocar dados, a gente viu modelos, né, a topologia mesmo, o modelo a gente vai ver agora. A gente já viu a topologia, a forma da física, a forma física, a forma como que os dados vão transitar na rede. Agora a gente consegue, meu microfone tá murcho aqui, a gente consegue falar um pouquinho da rede em si, né, do modelo da rede. O modelo da rede, a gente quer acertar esse modelo da rede para a gente dizer de fato como que as coisas, como que vai ocorrer essa comunicação dentro assim, entre as máquinas, né? O que vai acontecer lá nas máquinas quando elas estiverem se comunicando? Qual que é a jogada, né? E então o que vai acontecer? A gente tem os modelos e os modelos junto com a topologia, eles vão dar pra gente algo que a gente chama de protocolo de rede. Protocolo é aquilo que vai dizer de fato como as coisas funcionam, como que uma mensagem é gerada, como que ela é interpretada, como que ela é lida, como que ela é transmitida. Tudo isso é protocolo de rede. A gente precisa saber como que esses protocolos funcionam agora. Os modelos, eles são responsáveis então por definir camadas em cada instância e como essas camadas se comunicam entre si, propiciando o fluxo de informações. Então tem várias palavras-chave aí. Primeiro, camadas. As camadas, elas são níveis diferentes de software que vão ajudar você a resolver problemas diferentes. Até estava vendo hoje, não sei se a gente chega lá hoje, mas que algumas redes, tipo a rede OSI, ela tem as camadas muito bem definidas. Cada camada tem assim muito bem definido o que aquela camada tem que resolver. E se você pegar uma rede TCP/IP, ela é um pouco mais flexível nesse sentido. As camadas, elas não têm tão bem definidas entre elas o que cada uma vai fazer. Elas são um conjunto de protocolos. Esses protocolos, sim, são muito bem definidos, mas as camadas, elas existem, elas são bem definidas também, mas elas não definem funções diretamente, tá? Então, a gente estava falando na última aula desse modelo de 3 camadas. E quando eu falo 3 camadas, não são camadas dividindo computadores, nada. Cada computador aqui no caso, que poderia ser também cada dispositivo, cada device, cada coisa assim, tem 3 camadas dentro dele. Tá? Então, o computador A tem a camada... esse aqui é o modelo 3 camadas. Tá? Então, cada dispositivo aqui vai ter 3 camadas dentro dele, né? E como que vai ocorrer essa comunicação? Vamos dizer que eu quero mandar uma mensagem do computador A para o computador D. Só falar que a mensagem vai do computador A para o D já é vago. Por que é vago? Porque o computador A está rodando diversas aplicações. Eu preciso que a mensagem saia de uma aplicação no computador A e passe pela rede toda e vá até outra aplicação no computador D. Certo? É isso que é uma mensagem. Ela sai de um computador e de uma aplicação específicos e vai para outro computador e outra aplicação específicos também. Tá? É isso que a gente tem que tomar cuidado aqui. Então a mensagem ela vai sair no computador, ela vai sair da camada de aplicação, ela vai para a camada de transporte, ela vai para a camada de rede, aí ela vai atravessar a rede, vai entrar no computador de D pela camada de rede, vai passar pela camada de transporte e vai passar pela camada e vai chegar na camada de aplicação. É isso que vai acontecer. Em outros modelos com mais camadas, vai ter mais camadas. Mas o importante de você saber é que normalmente você sai de uma camada que é a aplicação
que é onde estão os seus arquivos, seus programas, o programa que está rodando lá e tudo mais. E ela vai até outra camada de aplicação, que é onde tem outro programa que está rodando. A camada aplicação, então aqui ela é onde ficam os arquivos no computador. A gente pode pensar de uma maneira muito básica assim, né? Então é onde está rodando ali. A camada de transporte, ela é uma camada responsável pela confiabilidade da entrega da informação. No fundo, ela também é um software que está rodando lá no computador, mas ela é um software que faz comunicação. Ele é um pouco diferente de um software normal, né? E aí você tem uma terceira camada que também é software. E aqui nessa camada, inclusive, você tem software e você tem hardware também. Você tem interação entre os dois, que é a camada de rede, né? Essa camada de rede, ela vai ajudar na troca de dados entre o computador e a rede de fato, ou entre a rede de fato e o outro computador. Beleza, vamos especificar mais a fundo cada uma dessas camadas e depois a gente vai para redes maiores. A camada de aplicação dessa rede. A camada de aplicação, ela atribui um endereço diferente a cada aplicação. Assim é possível enviar uma informação a um computador específico e a uma aplicação específica dentro dele. Então, o que você precisa saber? A camada de aplicação, ela vai dar um endereço para as aplicações que estão rodando. Isso nos nossos protocolos mais usuais, que é o TCP/IP, que é o protocolo de internet, a gente chama de porta. Tá? Então a gente vai ter uma porta. Cada computador também tem um endereço único na rede. No nosso caso, é um endereço de IP, mas pode ser outro endereço se for outro protocolo. Inclusive, IP é a sigla para Internet Protocol, que é o protocolo de internet. O meu microfone, ele tá... Como que eu posso explicar para vocês? Ele tá querendo fazer graça hoje, sabe? Tudo bem. Essa camada de aplicação, então, ela vai suportar diferentes aplicações rodando e com a ajuda de softwares desenvolvidos para cada uma das aplicações. Então é bem simples, né? Você, no seu computador, agora no seu celular, você tem um monte de aplicação rodando e esses um monte de aplicação podem estar se conectando com a internet. Você tem um Teams rodando, com certeza. Você tem um navegador, às vezes você tem um Google Chrome rodando aí por trás. Você tem alguma parte do seu sistema operacional buscando informações do servidor para ver se vai precisar atualizar o sistema, seja Android, seja iOS, seja Windows, seja Linux. Você tem várias aplicações e elas se comunicam normalmente com a rede. Tá? Beleza. Na camada de transporte, que é aquela camadinha intermediária, essa camada ela vai ajudar na troca de dados entre os dois computadores. E a camada de transporte ela é sempre isso, ela tem que proporcionar uma troca de dados que seja confiável. Como que ela faz isso? Ela tem que garantir a entrega do dado na aplicação exata e no computador exato aos quais ele está destinado, né? Então a camada de transporte ela vai ter que garantir que a mensagem que saiu com destino para uma determinada aplicação em outro computador chegue lá. Na verdade, uma parte do roteamento quem faz é a camada de rede para chegar de um computador no outro, e a outra parte, que é para chegar daquele computador que já está na aplicação específica, é a camada de transporte que vai fazer. As informações de controle nessa camada, na verdade, elas garantem que a entrega da mensagem seja correta. E o que é isso? Pode ter várias coisas aí. Pode ter, por exemplo, mecanismos de verificação de erro na mensagem. Podem ter mecanismos de verificação de completude na mensagem, se a mensagem está completa. Podem ter mecanismos de verificação de ordem dos bytes na mensagem, se os bytes... porque eles podem ser enviados fora de ordem, não tem problema nenhum com isso. E aí, chegando lá no outro computador, eles são reordenados. Também não tem problema. Então... se eles estão na ordem, se está tudo certinho. Então a camada de transporte ela também tem essa atribuição. E outra, uma mensagem que você manda de um computador para o outro, se ela for uma mensagem muito grande, essa camada de transporte ela pode quebrar essa mensagem e mandar em pedaços, e lá do outro lado você recupera os pedaços e remonta a mensagem. Então ela tem que ser capaz de fazer isso.
Camada de rede, né, ou Network Layer ou Network Access Layer, mesma coisa. Ela auxilia na troca de dados entre o computador e a rede. Então a camada de rede ela é uma camada um pouco mais hardware, né? Ela vai fazer a comunicação digital entre o seu computador, entre a sua placa de rede e o seu roteador, o seu modem, o seu hub, o que quer que você esteja usando lá. Ele vai fornecer o endereço do computador, essa camada vai fornecer o endereço do computador ao qual o dado deve ser entregue, né? Então essa camadinha de rede ela tem que fazer isso. Fica a cargo da rede e não da camada o direcionamento do dado até o seu destino. Quando você lê isso, você começa a separar um pouco nas suas coisas, na sua cabeça, o que é rede e o que é camada, sabe? A camada ela é mais realmente a parte de software e a rede ela é uma parte de hardware muito específica, né? Depois a gente vai ver que com o protocolo TCP/IP, por exemplo, os endereços de IP eles te ajudam a fazer o roteamento, mas quem faz o roteamento de fato é a rede, né? A rede que manda o sinal de um caminho para o outro e tudo mais. Então a gente tem isso. E aí você começa a entender por que o seu roteador se chama roteador. Porque realmente ele faz a rota, né, da informação entre os dispositivos. Aqui em casa, por exemplo, agora eu estou me divertindo muito com essa parte de domótica. Eu instalei um ar-condicionado aqui em casa, acho que já falei para vocês. E esse meu ar-condicionado é esse modelo da LG que se conecta no Wi-Fi, né? No roteador. E é muito legal porque você consegue fazer uma conexão direta com o seu ar-condicionado do seu celular e você controla ele. E você controla ele inclusive quando você não está na sua casa. Eu já fiz o teste, já liguei pelo 4G na casa da minha mãe e a hora que eu cheguei aqui realmente ele estava ligado. Então, a não ser de alguma assombração, realmente funciona. E então o roteador ele faz a comunicação das informações. Sai um dado lá do meu celular para ligar o meu ar-condicionado e esse dado passou por todos os hubs, tá? Todo o caminho da WAN aqui da cidade. Aí ele entrou no caminho da LAN do prédio. Aí ele entrou na rede da minha casa, passou pelo meu roteador e o roteador mandou ele para o ar-condicionado certinho. Então deu para ligar, deu para controlar a distância, muito bacana. Agora eu estou vendo uns interruptores que se conectam por Wi-Fi também e estou começando a querer brincar com esse negócio aí, muito legal. Mas assunto para outro momento. Mas fica a cargo da rede, então, o direcionamento do dado até o seu destino. E o roteador ele faz isso, ele roteia o sinal mesmo. A camada da rede, nesse caso aqui, ela desconhece o endereço da aplicação final ao qual o dado deve ser entregue. Então, a camada de rede ela não tem essa informação. Ela sabe... A camada de rede dentro do seu computador ela não sabe isso, né? A camada de rede que vai ter acesso a essa informação é a camada de rede, é a rede própria, né? Você vai jogar um dado na rede e esse dado vai chegar até no outro computador. Bom, controle de camadas de transporte e de rede. Como que funciona esse controle? Aqui tem um modelo simples para essa rede de três camadas, que é o seguinte: eu tenho aqui o PDU, né? O PDU se chama Protocol Data Unit, e esse PDU ele vai ser sempre o seu dado que você quer enviar, mais um cabeçalho, e pode ser que ele tenha também alguns bytes aqui que a gente chama de trailing, né, que estão atrás, a mais do que os dados aqui. Mas normalmente tem se usado só cabeçalho mesmo. Então,
você usa um cabeçalho que ele vai aumentando conforme você vai passando pelas camadas, né? Você tem o dado aqui da aplicação, esse dado aqui, ele vai ser adicionado a esse dado um cabeçalho que é da camada de transporte, e aí você vai ter o PDU aqui, que é o dado mais cabeçalho da camada de transporte, sendo algo que é a concatenação aqui do seu cabeçalho com o dado que você quer enviar. Quando você passar isso daqui para a camada de rede, a camada de rede ela não está interessada nas informações que estão no cabeçalho aqui da camada de transporte, né? Então a camada de rede ela vai adicionar um cabeçalho aqui, e esse cabeçalho ele tem as informações que você precisa para rotear o sinal na rede. Aí você vai jogar para a rede, passou pela rede, vai chegar lá do outro lado. A camada de rede vai ler o PDU de rede que você mandou, vai ler as informações aqui do cabeçalho que são necessárias para a decodificação da mensagem, vai pegar essa mensagem e vai passar essa mensagem para a camada de transporte. A camada de transporte vai pegar só essa parte aqui de dentro, né? O cabeçalho da parte de rede não importa mais. Vai pegar o cabeçalho da camada de transporte, vai ler as informações, vai decodificar, acertar, verificar se tem erro nisso aqui tudo bonitinho. Se não tiver erro, ele vai conseguir extrair esse dado aqui que ele vai jogar para a aplicação. E esse dado aqui ele vai entrar na aplicação. Então você tem tanto a parte de saída de dados da aplicação para a rede, quanto a parte de entrada de dados da rede para a aplicação. Aqui no slide anterior eu fiquei com um negócio aqui que eu li errado e agora eu entendi. Então vou refazer esse último tópico aqui. A camada de rede, ela desconhece o endereço da aplicação final. Tá até grifado aqui, é que eu tô cansadão hoje. Ela desconhece o endereço da aplicação final ao qual o dado deve ser entregue. O que quer dizer isso? Quando você chega aqui na camada de rede, quem que sabe a informação da aplicação? Quem que sabe para que aplicação que eu tenho que entregar a mensagem? A camada de transporte. O endereço da aplicação está aqui nesse cabeçalho. A rede não sabe, ela não precisa saber isso. Ela só sabe que endereço de rede que eu tenho que mandar a minha informação. Então ela pega esse PDU de rede aqui e manda para o endereço de rede que tem que mandar. Vai chegar no computador que tem que chegar lá. Quando eu chegar lá e passar pela camada de rede, entrar na camada de transporte, essa camada de transporte é que vai fazer a conexão, vai fazer o envio, na verdade, dessa mensagem que está aqui dentro para a aplicação específica lá no outro computador. Então, aqui no nível de rede eu não preciso saber o endereço da aplicação, eu só preciso saber o endereço do computador. Tá? É isso que queria dizer, desculpa aí, cansaço. Beleza. Agora a gente vai para o modelo OSI. Esse modelo é muito bacana, pessoal. Eu acho ele muito bem estruturado. Ele tem muita analogia com o protocolo TCP/IP. Já adianto que ele não é o protocolo TCP/IP, mas ele tem muita analogia. Vocês vão ver que eles funcionam de uma maneira muito parecida. Então a gente consegue explorar ele. A gente acabou de ver um modelinho de rede de 3 camadas e elas pareciam bem suficientes. Mas o protocolo OSI ele tem 7 camadas. Olha só. Vamos começar. O protocolo OSI ele é um protocolo europeu, né? Ele é um modelo aberto, não é um modelo proprietário. Ele é feito por aquela organização de padrões lá, que é a organização ISO, né? International Standards Organization. E o modelo de rede é uma sigla aí com ISO que chama modelo OSI, que acho que é Open Systems Interconnection, uma coisa, isso mesmo, Open Systems Interconnection, aqui, ó. Tá, esse é o nome desse protocolo de rede. Ele tem 7 camadas, como eu falei para vocês. Então são estas 7 camadas aqui. Você tem a camada de aplicação, que é onde você está lá dentro do computador, aí vai descendo apresentação, sessão, depois transporte, depois rede, depois data link, depois camada física. E aí a hora que a mensagem chega lá no outro computador, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que voltar. Camada física, data link, rede, transporte, sessão, apresentação, aplicação. Beleza, vamos ver o que cada um desses negócios faz. E
fazendo uma analogia com o nosso modelo de 3 camadas, as 3 primeiras aqui representam a camada de suporte ao usuário, né, porque você está próximo do usuário aqui. As 3 últimas, a camada de suporte à rede, né, então você tem todos os problemas aqui relacionados à organização da mensagem, envio, codificação, tá tudo aqui embaixo. E no meio você tem a conexão entre as duas camadas, a camada de formatos tal, e a camada de conexão de fato. E aí você tem a conexão entre as duas camadas aqui, que é a camada de transporte. Bom, olha só. Como que vai acontecer essa conexão aqui? Ó? Como que vai acontecer esse envio da mensagem de uma aplicação para outra aplicação aqui em cima? Ó. Vai descer dessa aplicação e vai subir para essa. O que você tem que ter aqui? Você tem que ter uma aplicação. Essa aplicação vai ter uma interface com uma camada de apresentação. E olha o que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho o dado, ele vai ser acrescido de um cabeçalho. Ele vai para a camada de apresentação. Ele vai ser acrescido de outro cabeçalho. Ele vai para a camada de sessão. Ele vai ser acrescido de outro cabeçalho. Ele vai para a camada de interface. Ele vai ser acrescido de outro cabeçalho. Interface não, transporte, desculpe. Ele vai ser acrescido de outro cabeçalho. De transporte para a rede aqui, não é só isso que acontece, tá? Não é só crescer cabeçalho. Na verdade, essa mensagem pode ser picada, pode ser cortada e podem ser acrescidos vários cabeçalhos aqui intermediários. Tem um monte de coisa que vai acontecer. Mas o básico é que daqui para cá você vai ter a adição de um novo cabeçalho, sempre assim. E aqui no final da camada 3 para 2, da de rede para de link de dados, você terá a adição nessa rede aqui de alguns bytes trailing aqui também. Então você não tem mais só cabeçalho, você tem os bytes aqui no final que ajudam a dizer que a mensagem acabou, que está tudo bem, que não sei o que. Tem várias coisas que dá para você fazer com isso. E aí você tem da camada 2 para 1, você vai para o hardware mesmo. Você vai transformar isso aqui em codificação e vai mandar. Mandou, veio para cá. Veio para cá, estamos aqui. Aí você vai fazer o caminho contrário. Né? Lê cabeçalho, lê os trailing, ou preâmbulo e pós-âmbulo, pode ser também, tudo faz. Passa para a camada de cima. Lê cabeçalho, passa para de cima, e assim por diante. E aí você tem as conexões aqui sendo fechadas de uma maneira não só na parte física, né? Não só aqui nos conectores mesmo. Você tem outras camadas aqui fechando conexões também. Você tem a camada de rede fechando a conexão de rede e uma camada de link de dados aqui fechando uma conexão de dados aqui também, né? Então você tem alguns níveis de segurança de conexão aqui para depois você conseguir enviar dados, tá? Bom, o que cada camada faz? Vamos lá. Eu deixei o desenho das camadas aqui do lado para a gente ir lembrando. Então a gente está na camada física, estamos aqui embaixo. Essa camada física ela vai pegar os bits lá da sua super mensagem cheia de cabeçalhos e vai transformar isso aqui em um sinal. Ela vai fazer a multiplexação. Ela pode se transformar isso aqui num sinal digital, se você tiver numa conexão cabeada. Ela pode transformar isso aqui num sinal analógico. Ela pode fazer diversas coisas, transformar isso aqui em fibra ótica, em sinal de onda eletromagnética, enfim, ela vai transformar esses bits em sinal e o contrário também. Ela vai receber sinal e transformar em bits. Ela define a taxa de transmissão de dados, tá? Porque ela está muito próximo da área física mesmo, da área de hardware, é aí que você transmite, é aí que você define a taxa de transmissão. Ela também define a topologia física da rede, que faz todo sentido, porque você está na parte física. Ela define o tipo de conexão, né? Então se vai ser uma conexão P2P, se vai ser uma conexão multiponto, se o fluxo de dados vai ser simplex, duplex e tal, você define tudo aqui nessa camada física, né? Acabei de falar, modo de transmissão. E ela define as características da interface entre os equipamentos e o meio de transmissão também, né? Como que vão ser essas interfaces, como que são os conectores,
o que eles vão mandar, em que intervalos de tempo que eles vão mandar, se eu tenho clock sincronizado, se eu não tenho clock sincronizado. Tudo isso é definido nessa camada física aqui, ó. Então ela vai fornecer as especificações necessárias para diferentes tipos de hardware, tá? Como cabeamento, conectores, transmissores, várias coisas. Tudo isso aqui é a parte física mesmo. A camada física é realmente isso. Depois você vai para a camada de link de dados, né? De data link. O data link ele vai dividir a mensagem completa em pacotes menores que a gente chama de frames. Então isso que lá de 3 camadas a gente fazia na camada de transporte, agora a gente faz aqui no data link. Ela deve mover, essa camada de link de dados, ela deve transportar os links de um nó até o outro nó, né? Então é aquilo que se faz de pegar o link, pegar o frame lá, pegar o dado de um computador e levar até o outro computador. Aí você tá lá e olha que ela tá abaixo da camada de rede, repara isso, tá? Então ela vai fazer essa movimentação dos bits ali de um nó para outro nó. Ela impõe o controle do fluxo quando o emissor da mensagem produz dados em velocidades mais altas do que o receptor. Então você tem algumas estratégias para fazer isso daqui, né? Então você tem alguns protocolos de rede, depois a gente vai ver, o TCP é um, que ele envia o dado e ele fica esperando uma confirmação de se o dado foi recebido, né? Ele envia o dado com um número, como se fosse um serialzinho lá, daquele byte que ele enviou, ele fica esperando para ver se o outro cara lá recebeu. E com essa informação, o que você pode fazer? Você, na verdade, os dispositivos eles se comunicam antes de você enviar dados, então eles já sabem o quanto de dados, qual que é a taxa de dado que o outro consegue ler. E aí você pode escolher se você vai mandar os dados na taxa máxima que o seu receptor consegue ler, se você tiver taxa para tudo isso, ou se você vai adotar uma outra estratégia. Tem algumas estratégias que se usa, que se fala que é para controle de congestionamento. O que é congestionamento? Você mandar um monte de dados e o outro cara lá do outro lado não conseguir ler. Porque o que acontece? Imagina que eu tenho 2 computadores aqui, né, ligados com um cabo de rede. E eu vou mandar, um computador vai ficar mandando sinal. O sinal, ele não consegue ficar parado dentro da rede esperando para ser lido, né? Você manda o sinal, ele vai. Se o outro lado deu uma treta lá no outro computador, travou, sei lá, não conseguiu ler, esse sinal vai passar, ele é um sinal elétrico, né? Ele vai passar e você não vai ler. Isso se chama... O nome em inglês disso daí é dropping packages, né? Você deixar cair o pacote de informação. Então alguém jogou um pacote para você não pegou. E quando você tem controle de fluxo, primeiro que você consegue sincronizar emissor e receptor para que eles tenham uma velocidade compatível, para que você não fique mandando muito mais dados do que ele consegue ler, e aí depois você vai ter que mandar de novo esses dados porque ele não conseguiu ler. E aí você tem umas estratégias para você controlar esse congestionamento, mesmo porque é uma rede. Se você ficar mandando um monte de dados nessa rede a toda hora, ninguém mais consegue ler nada, né? Vai ficar uma rede altamente poluída. Então você precisa desse controle de fluxo. Aí você consegue fazer isso. Ainda na camada Data Link, ela implementa um mecanismo de controle de erro e reconhece frames duplicados, tá? Então vamos dizer o seguinte, eu tenho um mecanismo lá que é assim, eu vou mandar um pacote, eu vou mandar um que a gente está chamando agora de frame, que ele é um vetor de bits. Eu vou mandar um frame, esse frame ele tem um mecanismo de controle de erro lá, ele tem um checksum lá, depois eu mostro para vocês como é que faz checksum. Mas ele tem um checksum lá, que é uma funçãozinha, uma parte dele que você vai conseguir. Você vai aplicar uma função nesse frame todo, e se bater com aquela parte que você recebeu, então o frame está correto, você não está errado. E aí o que vai acontecer? Você mandou o packet e você mandou o frame, o outro lado leu o frame e deu uma interferência no meio lá, não está correto o frame, então ele vai descartar o frame.
e aí você tem que mandar de novo. Como que você sabe que você tem que mandar de novo? Quando você manda o frame, o cara que recebeu lá do outro lado, ele vai te mandar uma resposta dizendo que ele recebeu aquele frame e que aquele frame está correto. Se você não receber essa resposta dentro de um determinado tempo, você simplesmente manda de novo. Só que o que pode acontecer no meio desse caminho? Você mandou o frame foi correto, chegou lá correto. Na hora de mandar a resposta, o outro sistema mandou a resposta e a resposta veio com problema. Então a resposta nunca chegou em você. Se a resposta nunca chegou em você e você já mandou um frame e não recebeu a confirmação daquele frame, o que você faz? Você manda de novo. Então você vai mandar 2 vezes o mesmo frame. Então lá do outro lado eu tenho que ter um mecanismo de reconhecer também se há frames duplicados. E aí você consegue fazer essa verificação de se os frames são duplicados nesse protocolo OSI usando aquele trailing que tem atrás do frame. Ele vai dizer para você mais ou menos o número serial daquele frame lá. E se for repetido, você simplesmente descarta. A camada Data Link, ela é subdividida em 2 camadas, né? Entre aspas, 2 camadas. São bem 2 camadas, mas elas são quase 2 camadas. Uma delas é a mais usadora, que é a LLC, que é a Logical Link Control, que ela controla fluxo e erros. E a outra subcamada é a camada MAC. Né? Todo mundo já ouviu falar do endereço de MAC. O endereço de MAC ele serve para identificar o seu computador em uma rede de computadores. Ele é um dos identificadores, não só o IP. Né? O IP, normalmente quando você está numa rede, você tem um endereço de IP que é local daquela rede, mas você também tem um endereço de MAC. Às vezes você usa o endereço MAC para fazer uma identificação dos dispositivos em um roteador, por exemplo, e permitir que só dispositivos com aqueles endereços de MAC se conectem naquele roteador. É muito simples de fazer. Esse MAC ele é um Media Access Control, mas ele não é só para essa identificação que ele serve. Esse LLC ele só faz a conexão entre 2 pontos. Né? Então lembra lá atrás, só vou ter que voltar slide pra caramba agora. Lá atrás, aqui, slide 2, que você tem conexão entre 2 pontos, que ela pode ser simplex, half duplex, full duplex, e a full duplex, que é a conexão multiponto. Né? O LLC ele só faz esses 3 aqui, ó. Ele não faz a multiponto. Quem faz a multiponto, quem resolve o problema da multiponto é justamente o MAC. Então é para isso que a gente usa o MAC. Aqui. Camada física, camada data link, tá aqui. Então a gente usa o Media Access Control, o MAC, para ser um mediador desse processo e para fazer a conexão multiponto. Ainda sobre a camada data link, né? Ela faz o endereçamento físico. Então ela adiciona um cabeçalho a um frame que deve ser distribuído entre sistemas diferentes. Esse cabeçalho vai conter os endereços do emissor e do receptor nesse caso aqui, mas ele não tem endereço da aplicação, ele tem o endereço do dispositivo, emissor e do receptor dentro da rede. Tá? Então aqui a dinâmica é bem simplesinha, né? Eu vou da camada L3, que é rede, para L2, que é data link, adicionando um cabeçalho e um pós-âmbulo aqui. E quando eu entrar no outro computador, na camada data link, eu vou ter o cabeçalho e o pós-âmbulo, eu vou ver o que está acontecendo, extrair os dados se tiver tudo correto, e aí eu já vou jogar isso daqui para a camada de rede. Né? Então eu tenho entrada e saída de dados aqui. Depois a gente vai para a camada 3, que é a camada de rede propriamente dita. Essa camada ela é responsável pela entrega de pacotes da fonte até o destinatário através de múltiplas redes. Tá? Então é essa camada sim que vai fazer a distribuição lá pelas redes. Se um pacote que reside em uma determinada rede deve ser entregue em outra, essa camada aqui adiciona o endereço de rede lógico do emissor e do receptor em cada um dos pacotes de dados. Tá? Então tem aquela questãozinha lá
cabeçalho que é adicionado aqui, e adiciona-se tanto o cabeçalho do emissor quanto do receptor. E aqui tem uma coisa interessante que vocês, quem gosta de mexer em roteador, brincar um pouquinho, ver, que é isso daqui, ó. Esses endereços, eles são atribuídos a equipamentos locais pelo DHCP. DHCP é o Dynamic Host Configuration Protocol. O que é isso? Ele é um administradorzinho da rede. Então ele é como se ele fosse um servidor que vai administrar a rede. Toda vez que um dispositivo se conecta na rede, ele fala assim, bom, você quer conectar aqui? Beleza. Então você vai ganhar um endereço de IP tanto. E esse endereço de IP, ele vai ser o seu endereço. É assim que a gente chega a você dentro dessa rede, né? Então, acho que todo mundo que já brincou com roteador já teve que entrar naquele endereço 192.168.0.1. Isso aí é um endereço padrão do roteador dentro de dentro de uma rede, e ele é dado pelo DHCP. Pode ser diferente, né? Tem alguns fabricantes que mudam isso só para avacalhar com a gente tem que ficar tentando outros números lá no final, mas o endereço dinâmico normalmente é esse, né? E esse endereço de rede, quando você está se conectando numa rede Wi-Fi, por exemplo, você vê lá no seu celular, fala, conectando a rede e tal. Aí ele começa a conectar, começa a dar certo, autenticando, depois adquirindo o endereço de IP, né? Esse endereço de IP, ele pode ser um endereço fixo, dependendo do dispositivo, você pode requerer que o endereço do seu dispositivo naquela rede seja um endereço tal. Por exemplo, o roteador, a gente gosta que ele seja um endereço constante, ou a sua impressora, vamos dizer que você configura muito a sua impressora, ou você fez alguma coisa que você precisa que o IP dela seja estático na sua rede, aí você define isso. Senão você pode ter um servidor de IP dinâmico e ele vai ficar dando endereços de IP para suas coisas que você conectou lá. Então aqui, ó, e essa camada de rede aqui, na verdade, ela vai então identificar a melhor rota entre equipamentos e redes para entregar o pacote de dados que você quer entregar. Lógico, eu quero mandar um pacote de dados por uma rota que seja uma rota curta e confiável, né? E com links rápidos também. Não quero uma rota com links lentos. Alguém está mandando mensagem aqui, deixa eu ver. Sim, 926801 sempre. Pode crer. Então a camada de rede, da camada de transporte para de rede, você adiciona um cabeçalho, né? E aí você vai para a camada Data Link, e voltando da Data Link, você tem um cabeçalho da camada de rede e tal, você usa isso aqui, extrai os dados e passa para a camada de transporte. Então vamos lá, já passamos pela camada física, pela camada de conexão de dados e pela camada de rede. Agora a gente vai para a camada de transporte. Essa camada de transporte, ela tem que garantir a entrega de uma mensagem inteira de um processo até o outro processo. É ela que vai fazer isso daqui. Então o que vai fazer? Enquanto a camada de rede ela vai ver os dados como pacotes, a camada de rede nem sabe o que tem lá dentro, ela só vai mandar mesmo. A camada de transporte, ela organiza os pacotes e ela vai tratar eles como uma mensagem completa. Então eu posso pegar lá e mandar um PDF para você. Esse PDF tem 3 MB. Eu não vou mandar um string de 3 MB de dado de uma vez só. Provavelmente a minha rede vai cortar esse negócio em pacotes, né? Se você estiver baixando, por exemplo, esse PDF do meu computador, ela vai cortar isso aí em pacotes e você vai recebendo os pacotinhos. E quando a camada de transporte terminar de receber esses pacotinhos e ordenar esses pacotinhos corretamente, você vai ter o download completo e o seu PDF lá disponível para você. Então ela junta a mensagem, ela verifica a ordem para ver se está tudo certinho. E aí essa camada de transporte aqui, ela pode ser desconectada ou orientada pela conexão. Desconectada, ela recebe apenas as mensagens, então ela é mais rápida, mas ela não tem aquela
questão de confirmação. Falou, ó, recebi a mensagem, tá certa, manda outra e tal. Não tem. Um lado só manda, outro lado só recebe e seja o que Deus quiser. Pouca segurança aqui. A camada orientada pela conexão, ela envia a mensagem de retorno reconhecendo a chegada de cada um dos pacotes. Ela é mais lenta, mas ela é muito mais confiável. Deixa eu dar umas paradas para ver as mensagens aqui. Por que tem que desligar o DHCP quando vai usar 2 roteadores? Olha, eu acho que é para não dar conflito, porque eu acredito que cada roteador deve ter um DHCP dentro, né? E se você vai usar 2, talvez os dois vão querer atribuir endereço para as coisas e aí vai dar problema. Tá? Então acredito que seja isso. A camada de transporte. Então é aqui que a gente estava, né? Então, beleza, já foi. Ainda na camada de transporte, o cabeçalho da camada de transporte atribui a cada processo operante em um computador um endereço de porta, né? Então a camada de transporte que vai pegar isso aqui que veio da rede e vai colocar um endereço de porta nele para a gente poder entregar lá na aplicação. A camada de transporte, ela divide a mensagem em segmentos, cada um com número sequencial, que possibilita a reconstrução da mensagem pelo receptor e identifica se pacotes foram perdidos em uma transmissão. Isso aí também é um negócio, é simples, mas é bom pra caramba, né? Você tem 5 pacotes para mandar, o cara você recebeu 1, 2, 4, 5, 3, nunca foi, você deu um drop aí no pacote e você vai precisar que o outro lado mande de novo. Esse controle de fluxo é implementado entre emissor e receptor e não por link. O que isso quer dizer? Eu posso ter vários dispositivos intermediários, né, entre um emissor e um receptor. E esse controle de fluxo ele não é implementado por link. Então, não é entre emissor e receptor 1 e emissor 2 e assim por diante. Ele é entre o emissor inicial e o receptor final direto. Não é feito por link isso daqui. O controle de erros é implementado também entre processos e não por link. Então é de uma ponta até na outra ponta. Não importa se você tem interconexões intermediárias aí. Tá? Você não ficaria extremamente lento, inclusive. Ainda na camada de transporte. Os protocolos de camada de transporte incluem o TCP, que é o Transmission Control Protocol, e o UDP, que é o User Datagram Protocol. O TCP é aquele protocolo que vai mandar a mensagem e esperar a confirmação de que a mensagem chegou lá do outro lado e chegou certa. O UDP não. O UDP ele vai só mandar mesmo, né? Ele não quer saber se a mensagem chegou lá, ele vai disparar e vai mandar. Camada de sessão. Essa daqui é um pouco mais chatinha de entender, mas vamos lá. Ela funciona como um controlador de diálogo da rede, né? O que é controlar o diálogo da rede? Controlar o diálogo envolve determinar quais são os dispositivos em comunicação em qualquer que seja o método de transmissão. Essa questão de controlar o diálogo também tem um pouco a ver com quanto de dado que eu vou mandar. Aquela estratégia que eu falei para vocês de não ficar mandando muito dado se o outro lado não consegue ler, tem um pouco disso também. Com relação à comunicação entre dois dispositivos, ela possui 4 funções, essa camada de sessão. A primeira função é estabelecer a comunicação entre os dois dispositivos, a segunda é manter essa comunicação, a terceira é sincronizar a comunicação, então se tem questão de clock, essas coisas assim, ela sincroniza, e a quarta é terminar a comunicação, né? Se por um lado ela tem que estabelecer e manter, por outro lado, uma hora ela vai ter que terminar essa comunicação aí. A camada de sessão, ela age também se a sua conexão for interrompida, então ela vai tentar restabelecer a sua conexão caso dê algum problema. E a camada de sessão, ela vai adicionar marcas chamadas de pontos de sincronização ao string de dados, né? Então esses pontos eles vão servir para garantir que até aquele ponto a mensagem foi recebida e compreendida corretamente, além daquela verificação da camada de transporte. Esse processo aí é chamado de Dialog Separation, né? Então ele só
coloca alguns strings aqui no meio de sincronização para garantir realmente que a coisa chegou legal lá do outro lado. E de novo, né, a comunicação da camada 6 para 5 é adicionar um cabeçalho, e da 5 para 6 é ler o cabeçalho, decodificar os dados e jogar para a camada de apresentação. Camada 6, hein? Camada de apresentação. Essa camada aqui é responsável pela sintática e semântica da mensagem. O que é sintática e semântica? A forma como ela é escrita e o que ela significa, né? Então, ela deve garantir que os dados codificados diferentemente por diferentes computadores sejam interoperáveis. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, se eu estivesse utilizando o Linux aqui e tivesse mandado para vocês uma mensagem, né, ou essa aula, por exemplo, você está usando Windows, ou você está usando Android, ou você está usando iOS, essa camada de apresentação ela tem que garantir que esse dado que chegou, mesmo que ele tenha sido codificado por um outro dispositivo, ele possa ser decodificado e possa ser lido corretamente. E essa camada de apresentação, ela também é responsável por criptografia, né? Então, se você precisa mandar mensagens criptografadas, que normalmente é o caso, normalmente só quando você está navegando na internet, já tem alguns sites que fazem alguma criptografia, ou se você está fazendo alguma coisa mais específica, por exemplo, entrando no seu site do banco, né? Você usa aqueles softwares de segurança e tudo mais, e vai ter uma camada de criptografia ali, para que você não tenha um problema que se chama eavesdrop. O que é esse problema de eavesdrop? É o problema de alguém ler a sua mensagem no meio do caminho. Ela vai passar a mensagem para você ou para o servidor do banco, não tem problema, mas no meio o cara vai dar uma lidinha para ver o que você está fazendo ali, entendeu? E isso daí não pode, né? Isso daí é complicadíssimo. Então, para que uma pessoa não seja capaz de ler uma mensagem no meio do caminho, a gente usa criptografia. Criptografia é um tipo de codificação de uma string de dados, né? E essa codificação você faz através de uma chave hexadecimal. Tem vários métodos de criptografia e só decodifica o sinal quem tiver a chave. E é extremamente difícil você conseguir decodificar uma mensagem sem ter a chave. Demoraria muitos e muitos anos de processamento computacional aí. Então, criptografia é uma boa porque ela impossibilita, né? O cara vai pegar um string de dados lá que não significa porcaria nenhuma, ele não consegue decodificar, mas lá do outro lado vai chegar um boletão para você pagar, que você consegue muito bem ler aquele boleto lá. Entendeu? Então ele faz a compressão, então ele faz a criptografia e essa camada de apresentação ela também faz uma compressão e descompressão de dados quando se for necessário. Compressão tipo zipar mesmo, sabe, de você diminuir a quantidade de dados para que você possa enviar as coisas de uma maneira mais rápida. Você tem uma camada dentro da rede que faz isso também, dentro do protocolo de rede no caso. E por último você tem a camada de apresentação do dado, né? Então a apresentação do dado é o dado que você quer ler de fato, né? O dado que você quer interpretar lá. Não, por último, ainda estamos na apresentação, a última é de aplicação. Então na camada de apresentação aqui você vem da camada de aplicação, né? Vindo da camada de aplicação, o que você quer fazer? Você quer passar para a camada de apresentação, então você vai decodificar, encriptar, comprimir esse dado, você vai fazer todas essas coisas e vai mandar para a camada de sessão. A camada de sessão ela vai pegar tudo isso aqui que já está encriptado, vai colocar aquelas marcas lá no meio do caminho para ver se o negócio chegou sincronizado, bonitinho e tal, vai fazer tudo que ela tem que fazer, vai passar para a camada 5 e assim por diante. Aí o negócio fica bem doidão. E voltando aqui da camada 6, ela vai passar de novo para a camada de apresentação. Então decodifica, faz a decriptografia, se é que essa é a palavra, faz a descompressão dos dados tal, e joga para a camada de aplicação, que é onde você vai ler o dado. Camada de aplicação, que é onde estamos. A camada de aplicação ela proporciona uma interface de usuário
e dá suporte a vários serviços como e-mail, transferência de arquivos e acesso à rede www, que é a World Wide Web, que é a rede mundial de computadores. Usar esses termos www e World Wide Web é algo que assim me transporta para o ano de 1995, malandro. Mas ainda é esse o nome da rede, que é que a gente nem digita mais www para nada, né? Mas enfim, é esse o nome da rede. A camada de aplicação dá suporte a serviço de e-mail a qualquer parte do mundo, permite que os usuários encontrem dados remotamente, acesse-os e use-os localmente, e permite que um usuário faça login em um computador e use seus recursos. Gente, quanto falar. Então aqui a gente tem a camada de aplicação, você tem seus arquivinhos bacanosos aqui, e aí você vai começar o processo quando você tenta enviar. Então você tem um rapaz aqui, ele vai mandar um arquivo para uma moça que está do lado de cá. Então vamos dizer que esse aqui é o celular dele, ele vai tirar uma foto, aí cabe a sua imaginação para saber que foto que ele vai tirar, e ele vai passar aqui por as 7 camadas da rede OSI, e essa foto vai ser encriptada, decodificada, nada, e vai chegar aqui, passar pelas 7 camadas da rede OSI de novo, chegar na camada de apresentação, e nessa camada de apresentação a usuária que está aqui do outro lado pode ficar impressionada ou pode dar risada, depende muito da mensagem que o usuário da esquerda enviou.